Devemos ter hoje cerca de 900 decretos. Devemos ter cerca de 3.000 atos executivos. Se nós não dobrarmos essa máquina, dominarmos essa máquina, realmente nós não vamos alcançar um nível de produtividade elevada. Eu estou certo que o MIDIC, com a sua equipe de primeira categoria, aliás, é a única equipe de comércio exterior que entende alguma coisa de comércio exterior, estará atento a esses problemas, e aproveitar esse grupo de trabalho para realmente propor alguma modificação. A EB tomou a iniciativa de encaminhar 5 projetos, 5 propostas completas de desburocratização, política de serviço, problema de transporte, infraestrutura de transporte, que tem um gargalo incrível, não é só no transporte interno, sobretudo na área portuária, que é realmente infernal. O Brasil está no hemisfério sul, tem que vender para o hemisfério norte e nós temos estrangulamentos marítimos extremamente graves. Senhor ministro, se nós conseguirmos dar um passo adiante agora, aproveitando o próprio grupo de trabalho e a força da CAMEX, realmente podemos ter esperança do Brasil ser um país competitivo, que é fundamental, sobretudo nesse momento de crise internacional. Muito obrigado e desculpe que eu alonguei. Vamos ouvir agora as palavras do senhor José Augusto Fernandes, vice-presidente da AEB, diretor executivo da CNI e presidente da FUNSEX. Muito bom dia, meu caro Benedito, secretário Alessandro Teixeira, demais componentes da mesa, senhoras e senhores. Eu acho que só me cabe, quer dizer, em nome da CNI e da Fundação da Centros de Estudos do Comércio Exterior, cumprimentar a AEB pela realização desse evento, pela manutenção dessa chama na comunidade de comércio exterior e apontar, quer dizer, uma expressão do discurso do Benedito, quando ele fez referência à maternidade da competitividade e que mostrava que a filha da competitividade é a produtividade. Eu acho que a produtividade é a questão-chave que nós temos que trabalhar nas empresas e no ambiente institucional que onera os custos de transação no país. Essa é a missão de todos que estão aqui. Muito obrigado, bom dia a todos. Vamos ouvir agora as palavras de saudação do senhor Marcelo Haddad, presidente da Rio Negócios, aqui representando o senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Bom dia a todos, eu queria agradecer o convite em nome do prefeito Eduardo Paes. Queria agradecer também e dar os parabéns à realização desse evento, que é o 30º evento da categoria do setor de comércio exterior, o maior encontro desse setor no Brasil e que se realiza no Rio de Janeiro, aqui no Porto Maravilha, saudando o senhor Benedito Moreira, em nome dos realizadores, em nome da própria liderança corporativa dessa categoria, e também o senhor Alessandro Teixeira, do MIDIC. Eu queria citar rapidamente algumas menções do prefeito Eduardo Paes, e fico muito satisfeito de ver um grupo tão grande como esse ocupando um espaço no Porto Maravilha, que é um passo significativo na revitalização da cidade. Não apenas esse, mas a organização que eu represento, que é a Rio Negócios. A Rio Negócios é a agência de atração de investimentos para a cidade do Rio de Janeiro, e nós temos nesse contexto uma atividade muito correlata, muito associada ao processo de internacionalização dos negócios do Brasil, de lá e cá. E um dos principais elementos que a gente atrai no Rio de Janeiro hoje é o setor de tecnologia. Eu diria que nós estamos construindo no Rio de Janeiro o maior polo de pesquisa e desenvolvimento da América Latina. E isso hoje é um objetivo da cidade e é uma percepção de todos dentro da comunidade internacional de negócios. Então, eu queria destacar e dar os parabéns e desejar a todos nos próximos
nos próximos dias, um excelente evento e que esse evento gere efetivamente uma agenda e uma pauta de conteúdo aplicado e relevante nos próximos para o nosso comércio exterior. Muito obrigado. Muito bem, para encerrar a cerimônia de abertura do ENAEX 2011, vamos ouvir as palavras do senhor secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alessandro Teixeira, representando aqui a excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar rapidamente aqui as minhas palavras de saudação em nome da nossa presidenta Dilma Rousseff, nosso ministro Fernando Pimentel, agradecendo e saudando a AIB pela organização do ENAEX, e eu tenho certeza que esse ENAEX, se não é o maior, está entre um dos maiores em termos de público presente. Nós, pelo que eu sei, nós tivemos mais de 2.000 pessoas inscritas, 2.200, 2.300, quanto, Cássio? 2.400. Então eu gostaria primeiro de saudar a AIB, cumprimentar o presidente Benedito, cumprimentar o presidente Benedito também e parabenizar pela ascensão, aí eu diria, do nosso José Augusto Castro na coordenação da AIB. Presidente, tem dado, sem dúvida alguma, bastante trabalho no bom sentido para o governo, demandado bastante o governo, que é uma coisa muito positiva nesse sentido. Eu gostaria de cumprimentar os meus colegas, a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, o secretário executivo da Camex, Emílio Garófalo, e o secretário de Comércio e Serviços, Humberto Ribeiro. Gostaria também de cumprimentar o nosso colega da CNI, secretário executivo da CNI, José Augusto Fernandes, cumprimentar o vice-presidente da CNI, a pessoa responsável pelo comércio exterior, Paulo Tigre, ao embaixador Rubens Barbosa, da Fiesp, ao meu colega também, presidente da Rio Negócios, Marcelo Haddad, e meu colega aqui representando o presidente da Apex, Maurício Manfrey, senhores e senhoras, empresários, estudantes. Eu vou iniciar aqui fazendo uma brincadeira com o Benedito. Quando eu conheci o Benedito alguns anos atrás, não vou dizer a época, quem me apresentou também está na mesa, me disse aqui, esse aqui era o dono da gaveta do comércio exterior brasileiro. Eu fiquei pensando, gaveta do comércio exterior brasileiro, é lá que funcionava a burocracia do comércio exterior brasileiro. Não é verdade, Benedito? E aí quando eu escuto ele dizer a seguinte frase, eu vou repetir aqui, né? Não é da minha autoria. Para a burocracia é o orgasmo da tecnocracia. Eu escuto isso, eu fico contente. Por quê? Porque se a gente pode falar que no comércio exterior brasileiro existe uma convergência, a convergência que a gente precisa reduzir a burocracia do comércio exterior brasileiro. Isso eu tenho certeza que seria a principal mensagem da nossa presidenta para os senhores e senhoras hoje. A simplificação do comércio exterior brasileiro, ela leva necessariamente a uma melhora do perfil de comércio exterior brasileiro. E o Benedito lembrou recentemente que no nosso esforço de comércio exterior, lá em 2003, quando a gente se propôs a ter uma meta de exportar 100 bilhões, muita gente olhava e dizia, isso é loucura, isso é impossível, porque a gente não conseguia passar a faixa dos 70 bilhões de exportação. Hoje, os dados do comércio exterior brasileiro, e aqui comércio exterior, leia-se exportação e importação, porque a indústria brasileira hoje, mesmo com um conceito mais amplo de produção nacional e indústria nacional, ela é uma indústria que depende muito da importação. Hoje a economia brasileira ela é globalizada, eu vou poder falar isso na minha palestra daqui a pouco, mas é importante ressaltar que o desempenho do primeiro semestre do comércio exterior brasileiro, mesmo num ano em crise, onde os nossos principais parceiros comerciais, seja Europa, sejam Estados Unidos, vivem um momento de crise, nós crescemos as exportações brasileiras em 32% no primeiro semestre e as importações brasileiras em 27%. Mais do que isso, o mundo inteiro no primeiro semestre cresceu uma média de 18% as suas exportações.
E se a gente desmistificar um pouco a pauta de exportação brasileira, a gente vai ver que os manufaturados cresceram 19%, os semi-manufaturados 30% e os commodities 43%. E por que eu inicio essa abertura falando isso? Porque o Brasil, no comércio exterior, nas suas exportações, cresce em todas as áreas. A que pese que as nossas manufaturas crescem 19%, acima do crescimento da média mundial de exportações, compostas de manufaturados, semi-manufaturados e commodities, porque esses 18% inclui tudo, o comércio exterior brasileiro cresce. E obviamente, quando eu falo do comércio exterior brasileiro, eu não falo do governo, das instituições, eu falo das empresas brasileiras. Portanto, a mensagem que eu gostaria de dar em nome da presidenta e do nosso ministro Fernando Pimentel nessa abertura é que o comércio exterior brasileiro ele é fundamental para o projeto de desenvolvimento que nós temos para o país. Não existe